O tempo sempre foi a prisão mais perfeita do universo. Nada escapa dele. Nada o detém. Mas e se alguém tivesse conseguido? Há registros que a história tenta ignorar. Provas de um homem que, de forma impossível, surgiu do nada, em um lugar onde não deveria estar, vestindo roupas de outro século e com objetos que não existiam ainda. Essa é a história do homem que, segundo investigações oficiais, poderia ter sido o primeiro viajante e, em 1954, no aeroporto de Tóquio, um homem desembarcou de um voo vindo da Europa. Até aí, nada estranho. Mas quando os oficiais de imigração pediram seu passaporte, perceberam algo que mudaria tudo. O documento era perfeito. Carimbos, selos, tudo em ordem. Mas o país de origem listado era Taured. Nenhum país com esse nome jamais existiu. O homem falava francês, dizia estar viajando a negócios e parecia confuso quando os oficiais afirmaram que Taured não estava no mapa. Segundo ele, o país ficava entre a França e a Espanha, onde hoje está Andorra. Disse que seu país existia há mais de 1000 anos e ficou visivelmente irritado ao achar que tudo aquilo era uma piada. Os agentes o levaram para um hotel próximo, enquanto tentavam resolver o mistério. Guardas ficaram posicionados na porta, mas pela manhã, o homem de Taured havia desaparecido, sem quebrar janelas, sem usar o elevador. E o mais estranho, todos os documentos, passaporte e pertences sumiram junto com, e os registros do caso foram arquivados, mas um relatório interno vazou anos depois. Ele descrevia que o papel do passaporte era de uma composição ainda inexistente para a época, com uma estrutura sintética usada apenas décadas depois. Coincidência? Talvez, mas o fenômeno não parou aí. Nos anos seguintes, surgiram relatos de outros casos semelhantes, pessoas que pareciam deslocadas no tempo. Como o homem que apareceu em 2003 em Kiev, usando roupas dos anos 20, atordoado, segurando uma moeda datada de 1928, ou a foto de 1941 mostrando um homem moderno, de óculos escuros, jaqueta e câmera digital, em meio a uma multidão da Segunda Guerra Mundial. Mas entre todas as histórias, há uma que vai ainda mais fundo. Uma história com testemunhas, gravações e um nome que se tornou quase uma lenda urbana científica. Rudolf Fenn, Nova York, 1951. Uma noite quente, 11h30. Um homem surge de repente no meio da Times Square, confuso, olhando ao redor, vestindo roupas do século XIX. Ele avança para a rua e é atingido por um táxi. Morre instantaneamente. Quando a polícia examinou o corpo, encontrou objetos impossíveis. Moedas antigas em perfeito estado, cunhadas antes de 1870, um cartão de visita com o nome Rudolf Fentz, uma carta datada de 1876 e, o mais curioso, uma fatura de uma carruagem ainda ativa naquele mesmo ano. Mas o papel não estava envelhecido, era novo. A investigação revelou que um homem chamado Rudolf Fentz realmente desapareceu em 1876 e jamais foi encontrado. Mesmo endereço, mesma idade, mesmo nome, ele simplesmente sumiu de seu tempo e apareceu 75 anos depois. O caso foi arquivado como anomalia não explicada, mas uma cópia do relatório original, recuperada em 2002, traz uma observação curiosa. O corpo apresentava leves sinais de radiação e as roupas continham resíduos de material desconhecido. Durante décadas, físicos tentaram explicar o impossível. Alguns acreditam que Fentz caiu em uma fenda temporal, um ponto em que o tempo se dobra sobre si mesmo. Outros sugerem que ele fazia parte de um experimento secreto de teletransporte, conduzido por militares ainda no início do século XX. E há quem diga que tudo isso não passou de uma manipulação proposital, uma tentativa de testar o comportamento humano diante da prova do impossível. Mas existe um detalhe que poucos conhecem. O corpo de Fentz foi enterrado em uma área isolada do cemitério de New York City, e em 1979, quando tentaram exumar o local, a sepultura estava vazia. Nenhum corpo, nenhum registro de remoção. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Mas entre teorias, vazamentos e coincidências, uma pergunta ecoa. E se alguém realmente viajou no tempo?
Não para mudar o passado, mas para garantir que ele acontecesse exatamente como deveria. Talvez o tempo não seja uma linha, talvez seja um círculo, e nós apenas estamos percorrendo o mesmo caminho, de novo e de novo. E se o homem de Taured, o viajante da Times Square e outros que desapareceram não forem erros do tempo, mas mensagens, sinais de que alguém, em algum lugar, já aprendeu a atravessar o que nós ainda chamamos de impossível. Porque o tempo nunca foi uma prisão, foi apenas uma porta. E talvez ela já tenha sido aberta.